Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o professor Fernando. É, Essa aula eu estou passando para os alunos do quinto termo de fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba. E hoje eu vou passar para vocês vou tentar passar nesse tempo que a gente tem, três temas de imaginologia, que é a radiologia intervencionista, ou no caso, imaginologia intervencionista, por conta de estar envolvendo mais de uma técnica de geração de imagem. No caso, pode ser a ressonância magnética, pode ser ultrassom, pode ser também a radiologia, o próprio raio-x. Pessoal, então vou passar para vocês. a- a- Vou começar pela imaginologia intervencionista e posteriormente passo para a densitometria óssea e depois para a medicina nuclear, tá bom? Ah, Bom, vamos lá. Na medicina, na medicina, na imaginologia intervencionista, é uma técnica de imagem com um fim intervencionista, ou seja, ela gera uma imagem em tempo real para que a gente possa, né, para que o médico possa fazer uma intervenção, ou seja, possa atuar sobre aquele órgão, minimamente, de forma minimamente invasiva, tá bom? No caso, a mais comumente utilizada é a fluoroscopia, a angiografia, uretrografia, que são locais de fácil visualização, no caso de avaliação da deglutição ou avaliação dos canais da uretra, ureter, e também dos vasos sanguíneos, tá bom? Bom, vamos lá. A imaginologia ela converge várias áreas da medicina, ou seja, é uma área multidisciplinar, não só da medicina, como também de outras áreas, como a engenharia, ah, várias engenharias, na verdade, tá bom? Temos como método de imagem, como eu disse para vocês, a fluoroscopia, que é utilizado uma sequência de raio-x, né, são vários raios-x com uma intensidade mais baixa, porém com uma resolução um pouco mais baixa, porém há uma sequência de imagens formando um filme, né? A mesma coisa ocorre com a angiografia, né, por subtração digital. Então, no caso da angiografia, ele tem essa utilização do raio-x também e há essa sequência de imagens acompanhando o fluxo sanguíneo, tanto nas veias ou artérias, tá bom? Então fica mais fácil identificar uma obstrução ou algo assim, ou alguma alteração do vaso sanguíneo, ou alguma, ah, alguma hemorragia, tá bom? O ultrassom também pode ser utilizado a ressonância magnética. Não é tão comum quanto o raio-x, tá bom? O ultrassom normalmente é utilizado, né? Principalmente com o efeito Doppler, tá bom? Que avalia a ida e a volta do sangue, por exemplo, ou de fluxos de fluidos corporais, tá bom? As ferramentas utilizadas para as principais ferramentas, né? Utilizadas para a, a fluoroscopia ou a imaginologia intervencionista são os catéteres, os drenos, são várias aplicações de, na imaginologia intervencionista. Tem também os stents, que são principalmente na angiografia, e os balões, e agentes simbolizantes, tá bom? Que são para interrupção do fluxo sanguíneo de algum fluido corporal. Bom, a fluoroscopia, que é uma das técnicas de imaginologia intervencionista, ela tem a principal função de promover a visualização de imagem em tempo real e processos dinâmicos. Então, eu trouxe para vocês algumas imagens, alguns vídeos que promovem isso, tá bom? Eu vou estar passando aqui para vocês alguns exemplos. Normalmente, ela é feita a aquisição
de 30 quadros por segundo, porque a partir de 30 quadros por segundo, nosso cérebro percebe como um filme corrido. Você não vê a sequência de quadros passando. É uma média, tá bom? Já na cardíaca tem que ser mais rápido para visualização de detalhes, principalmente porque vai ser gravado e pode ser feito uma imagem em câmera lenta posteriormente, tá bom? Um dado importante é que durante 10 minutos de fluoroscopia, por exemplo, uma fluoroscopia comum, a 30 quadros por segundo, você tem aí cerca de 18 mil imagens sendo tomadas. Então, imagina você tomar 18 mil raio-x de uma vez. Lógico, como eu disse anteriormente, esse raio-x, ele é com uma intensidade menor, tá bom? Então, não é aquela intensidade grande a mesma intensidade com aquela resolução do raio-x convencional, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem encaminhar para mim, então, depois pelo Classroom ou mesmo pelo outro aplicativo, tá bom? Pelo Google, posteriormente, quando a gente for fazer uma videoconferência, ou também pelo representante de sala, beleza? Bom, como é feita a dosimetria da fluoroscopia, que é 1 joules por quilo, né? 1 joule por quilo é igual a 1 sievert. 1 sievert é igual a 100 Röntgen. Bom, o Gray é uma medida de radiação que tem a mesma medida de 1 sievert. Então, 1 Gray é igual a 1 rad, que no caso é uma medida antiga, não é mais utilizada. A gente utiliza muito em fluoroscopia 1 milligray, porque é 10 a menos 3, ou seja, 1 Gray ou 1 sievert dividido por 1000. Então pode ver que é bem baixinha a intensidade de raio-x, tá bom? Então a gente vai ter aí na fluoroscopia 45 milligray por minuto. Então é bem baixa mesmo, tá bom? Um raio-x abdominal tem 3 milligray vezes 200 milissegundos, tá bom? Que é igual a 900 milligray por minuto. Se fosse o mesmo tempo. Então, no caso, se a gente pegasse esse raio-x abdominal e ficasse emitindo raio-x na mesma intensidade durante 1 minuto, como na fluoroscopia, a gente teria aí a 900 milligray, tá bom? Então é bem mais que 45 milligray. Espero que fique fácil de entender. Então, se a gente pegasse a intensidade do raio-x pelo mesmo tempo da fluoroscopia, a gente teria aí 900 milligray, quase 1 gray. Porém, a gente não utiliza esse tempo todo. Raio-x é 200 milissegundos, tá bom? De exposição. Como o tempo de exposição de uma fluoroscopia é bem maior, então de 3 milligray para 45 milligray, vezes 10 minutos, você tem a quantidade de 450 milligray. Ou seja, você vai ter a metade em 10 minutos você vai ter a metade da intensidade do raio-x se ele fosse emitido durante 1 minuto inteiro só, tá bom? Então ainda é muito pouco. Então a fluoroscopia normalmente, apesar de ter bastante tempo de emissão de raio-x, tem uma intensidade bem menor, beleza? Bom, como é a formação da imagem de uma fluoroscopia? Pessoal, eu trouxe essa imagem aí, eu vou mudando minha carinha aí de lugar, eu espero que não fique difícil de entender, tá bom? Tá, a imagem tem bastante palavra em inglês, porém tem bastante cognatos, então é fácil de entender, tá bom? Também isso também não é tão importante, não vai ser cobrado em prova e vocês podem ficar tranquilos, beleza? Bom, vamos lá. Alguns processos e componentes. O paciente ele toma um meio de contraste, normalmente. Então, ele faz a utilização de um contraste, ou seja, ele bebe um contraste,
um radioisótopo, um radiofármaco. Perdão, não é radiofármaco. É um contraste mesmo. E, e aí esse contraste ajuda na identificação do fluxo a ser avaliado. Então, vou dar um exemplo. Se ele quer avaliar a deglutição, então ele vai fazer a tomada de imagem, né, de a sequência de imagem de fluoroscopia da região do pescoço, né, de boca e pescoço, e fazer a deglutição do meio de contraste. Então, vai ser facilmente identificado na fluoroscopia. Então, você vai ter aí um tubo de raio-x. Eu vou escrever aqui para vocês onde que é cada coisa, tá bom? Então, aqui você tem um tubo de raio-x, né, com os filtros, colimadores. E aí você tem o paciente deitado. Lá em cima você tem uma rede, é, uma rede de Scoutler, no caso é uma grade antidifusora, ou seja, para não deixar espalhar os pontos de imagem. Essa grade ela permite a entrada em um único sentido de fótons, tá bom? Ou no caso de raio-x. O intensificador da imagem, ou seja, ele pega a imagem e ele aumenta a sua intensidade, porque ela vai chegar lá ah, muito sem contraste. Então, eles vão intensificar essa imagem, vão aumentar o sinal. E aí, lá nas lentes, é que eles vão fazer a, a, a junção e a formação de uma imagem em 2D. E tem uma câmera que capta essa imagem e a utiliza, tá bom? No caso, ela grava a imagem, etc. Então, até aqui a formação da imagem. Bom, vamos lá então. Aqui no caso, só um momento. Bom, e a câmera e o sistema de TV pegam e mostram pra gente como é essa imagem. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem é fácil visualizar como é uma imagem de uretrografia. Então, é muito comum na imaginologia intervencionista, na radiografia intervencionista, realizar uma uretrografia, que é o exame de uretra, tá bom? Refere-se ao estudo radiográfico da uretra utilizando o meio de contraste isolado, geralmente é realizado em homens, tá bom? Porque a uretra no homem é bem maior e o caminho até do ureter também até a bexiga também é realizado, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu só aproximar aqui para vocês verem como que é. Então, tem aqui a bexiga, a região da uretra perto do pênis, do bulbo, da próstata, da próstata e da bexiga. Então, é facilmente visualizado lá dentro como caminho, tá bom? Beleza. Desculpa as mensagens chegando aqui. Bom, aqui eu trouxe para vocês um vídeo de fluoroscopia na deglutição. Então, eu vou tentar executar o vídeo aqui para vocês verem. São exames considerados normais, exames considerados alterados, tá bom? Então, aqui a gente tem um vídeo, acho que dá para ver ali, não sei se dá para aumentar. Olha lá, ó, como é feita uma... Bom, não dá para aumentar. Esse vídeo não dá, mas é uma deglutição perfeita, tá bom? Vou colocar para vocês verem de novo. Aqui eu percebi um probleminha, no caso, na execução eu percebi um probleminha, que é a dificuldade de passar o slide aqui. Ó, perdão.
Vamos ver aqui que eu consigo fazer rodar. Bom, aqui já é uma deglutição anormal. Então vocês podem perceber que a deglutição ela não está ok. Então a pessoa começa a engolir, ela tem uma estenose localizada. Eu vou tentar marcar aqui para vocês. Nessa região aqui, né? Que a comida chega, ou a substância chega, e ela não consegue passar. Tá bom? Vou mostrar de novo para vocês. Aqui, ó. Nessa região tem uma estenose. Tá bom? É uma estenose esofágica, que não é tão raro assim. Tá bom? Bom, ver se a gente consegue passar aqui. Tive que tirar aqui para ver se eu consigo passar. Então a gente pode ver facilmente a estenose. Vou passar aqui rapidinho a aula. Uso de deglutição. Bom, num desses vídeos não foram observadas alterações na eficácia do processo de deglutição. Na segunda imagem, uma pequena impressão não obstrutiva do músculo cricofaríngeo, na região da laringe, pode ser vista no esfíncter esofágico superior. E, retirando de um lado para o outro, o esôfago apresenta diâmetro normal e apresentava uma disfunção de motilidade leve, levando a um esvaziamento esofágico lento. Uma anormalidade da mucosa pode ser vista especialmente no terço proximal do esôfago. Lembra que eu falei para vocês? No começo do esôfago, aquela pequena estenose, né, com algumas pequenas estenoses concêntricas em forma de anel ao longo de sua superfície. Então você percebeu que num exame de raio-x normal não seria identificável, num exame de ressonância magnética também não, a não ser que fosse funcional, porém já entra aí numa imaginologia intervencionista. Bom, aqui, ver essa imagem, um homem de 70 anos que apresenta disfagia, que é a dificuldade de, uh, de deglutição, né? Tem uma bolsa posterior consistente com um divertículo de Zenker ao nível de C6 e C7. Então aqui a gente pode perceber, deixa eu colocar o lápisinho aqui. Bem, ah, aqui a gente percebe um homem de 70 anos com uma disfagia decorrente de um divertículo de Zenker. Esse divertículo é uma região logo logo acima do esôfago, e abaixo do músculo constritor, que é o músculo que ajuda a empurrar o alimento em direção ao esôfago, e acima do cricofaríngeo. Que acontece? Com o avançar da idade, perde-se a elasticidade e perde também a força muscular. E aí, quando há a ingestão do alimento, principalmente alimentos sólidos, ele perde essa força de empurrar o alimento em direção ao esôfago.
Então ele precisa fazer algumas manobras com o pescoço para ele conseguir engolir e ah, aí realmente ele fica criando uma bolsa. Então é isso que ocorre aqui, que deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, tá bom? É o divertículo de Zenker. Isso aqui é no momento da deglutição, tá bom? Que faz essas manchas, pequenas manchas. Parece que sobra alimento ali, tá bom? Na verdade não sobra alimento, ou pouco alimento. Então ele exerce essa pressão no, no, sobre a mucosa e a submucosa e, e faz com que aumente a fraqueza anatômica, tá bom? Isso é um divertículo de Zenker. Bom, aqui é um vídeo de uma deglutição, tá bom? É um vídeo interessante. Um exame normal e um alterado. Esse vídeo está na apresentação que eu vou compartilhar para vocês, tá bom? Já está no site, só que eu não sei se esse vídeo está na apresentação. Então aqui a gente pode ver a dificuldade de passagem do alimento, tá bom? Você vê que ele faz bastante manobras, ó. Tá vendo? Aí ele pede o paciente tentar engolir com mais força. Olha lá, ele continuamente fica tentando empurrar o alimento. Esse exame é uma sequência de imagens de raio-x. Essa sequência de imagens de raio-x faz como se fosse um filme, tá bom? Pessoal, é fácil encontrar essas imagens num site chamado radiopedia.org. Tem bastante imagens que vocês podem treinar a identificação de estruturas anatômicas, de doenças, imagens de patologias e simplesmente de anatomia para vocês treinarem para a prova, tá bom? Aqui também tem a mesma imagem aqui e essa aqui do refluxo gastroesofágico. Pode ver que, deixa eu pegar a canetinha, pode ver que aqui é o estômago, aqui é o início do jejum e aqui é o esôfago. Então você pode ver que há uma curvatura exagerada do esôfago e também curvatura invertida e refluxo. Então, o conteúdo do estômago está se invertendo. A direção do fluxo está se invertendo. Então, isso aí é bem patológico, tá bom? Pode ver o refluxo gastroesofágico aqui, ó. Vou colocar a canetinha de novo. Aqui é o estômago cheio. Aqui é o esôfago. Refluxo gastroesofágico. Tá bom? Aqui atrás é o jejum. Tá bom? Bom, aí eu vou mostrar para vocês também uma angiografia cardíaca, que é com contraste para as coronárias, para a avaliação das coronárias, que são as artérias cardíacas. Aqui, ó. Então aqui Right now we're just we're taking pictures to look at the heart arteries. estão tirando fotos do vídeo. Sometimes the artery can spasm when we put our catheters in, so we want to make sure that Essa é uma máquina muito interessante de fluoroscopia.
Então, a sequência de raio-x é emitida, a Artery. sequência de raio-x é emitida, e ele tem um catéter em que ele injeta dentro das coronárias, né, o contraste. Então, de acordo com a coronária que ele injeta, ele vê a qualidade da condução do sangue naquelas artérias arteriais. Então, e aí eles tiram uma foto de como está o desenho daquelas artérias. Então, se tiver alguma artéria obstruída, já é identificado. Se tiver algum aneurisma, também é identificado. Então, aí você vê as artérias que estão mais alinhadas, ou lisas, no caso, né? E as que estão mais com arteriosclerose. That was the artery to the right side of the heart. And then we're gonna try to get in to the left. Susan, can you take another big breath in for me? Hold it. Também está na apresentação que eu mandei para vocês, de como é realizado a fluoroscopia, a angiografia cardíaca. Can I get a JL 3.5 here? Okay. Breathe normally. Olha como é bonito. A identificação das artérias pelo meio de contraste, se não seria possível sem contraste. Ó. Desenho coração. Good. Bom, esse aí é o vídeo. Tá bom? E aqui são algumas imagens que foram tiradas do vídeo. Beleza? Então, como fica? Então, ele desenha a artéria exatamente como ela está passando. Então, se você tiver uma estenose da artéria, uma arteriosclerose, uma aterosclerose também, então é facilmente identificada por esse exame. Aí temos uma angiografia hepática, ou seja, uma avaliação da qualidade dos vasos. Navegamos por um catéter, nesse caso. Ver se eu consigo colocar para vocês ouvirem. Eu acredito que não vai dar para vocês ouvirem, né? Porque o som está saindo do próprio celular. Porém, vai ter esse vídeo vai estar na apresentação, que eu vou mandar o link para vocês. Então, nós navegamos aqui pela veia jugular do paciente, passa aqui pelo pescoço. Ele vai o catéter por dentro do coração, passa por dentro do coração,
punção. Aí ele E a vai até o fígado, a comunicação artéria do entre fígado, dois e territórios, faz uma um com punção. pressão alta, outro com pressão Aí ele mais faz baixa. uma Essa comunicação entre os dois comunicação ela lados é do feita fígado, um que através está da com a pressão alta e um que está interposição, com a da pressão baixa. colocação de um Tá bom? material chamado stent ou Aí ele coloca um eletródromo, um stent, tubo que fica né, permanente porque fica dentro do permanente dentro do fígado, fígado, fazendo uma e comunicação faz do essa comunicação território entre que tem pressão alta os com o territórios território que têm com pressão alta e baixa, e ele regulariza a pressão hepática. Então, por isso que é intervencionista. Eles estão não só avaliando, eles estão fazendo uma intervenção. Estão curando através da fluoroscopia. Vamos ver. Tá rodando sim, tá pela internet. Vocês vão conseguir visualizar se tiver internet. Então, aqui é uma angiografia cerebral e a gente vê uma massa onde houve um aumento do acúmulo de contraste ali no meio. Bom, vou rodar o vídeo de novo para vocês verem. E aqui a gente vê as artérias vertebrais. Vou pegar aqui o lapisinho. Então a gente vê aqui o início do contraste nas artérias vertebrais. Aí no caso a formação da artéria basilar e a parte posterior do círculo de Willis, tá bom? E aí toda a irrigação do cérebro através das artérias, tá bom? Comumente os acidentes vasculares acometem essas regiões dos vasos mais finos. Bom, o que eu tinha para falar sobre a imaginologia, basicamente, eu creio que vocês têm entendido, né, sobre imaginologia e a sua função, tá bom? Aí, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, a gente pode fazer isso, vocês mandam as perguntas e a gente vai respondendo, tá bom? Bom, agora eu vou abrir para vocês, deixa eu ver quanto tempo tem aqui, abrir para vocês, já entrando um pouco, saindo da fluoroscopia, para medicina nuclear. Bom, a medicina nuclear, ela basicamente ela tem só um momento. Bom, a medicina nuclear ela também utiliza uma radiação ionizante, ou seja, gera uma radiação que podem afetar a níveis moleculares e atômicos no corpo, né? E ela tem basicamente a função de mostrar a causa das doenças. Então, a imagem é formada a partir da captação da radiação emitida dentro do corpo para fora. E como ela é obtida através da ingestão de substância radioativa, que são chamados de traçadores, né? Esses traçadores, eles são radiofármacos, então ele permite identificar distúrbios ou disfunções, né, metabólicas através do diagnóstico dessas patologias, né? E também fazendo o diagnóstico dessas patologias e também o tratamento de doenças, né? Elas mostram as causas das doenças. Por exemplo, a gente pode identificar no cérebro uma região que tem uma lesão. Porém, qual é esse tipo de lesão, a gente pode não saber, né? Então, ele mostra a causa da doença através da função ou da disfunção de um órgão ou de tecido, tá bom? Bom, deixa eu passar aqui. Isso que eu acabei de falar para vocês sobre seus traçadores, né? Ela é também chamada de traçador, porque ela vai até o órgão e acompanha a função do órgão através do radiofármaco e faz o diagnóstico ou o tratamento. Bom, a câmara gama, bom, agora eu vou falar para vocês uma parte da medicina nuclear, que é a câmara. A câmara gama, ou câmara de cintilação, vou aumentar aqui para vocês verem, ela transforma essas emissões de energia nuclear, ou no caso da emissão de raios gama, que é através do raio gama
também chamada de câmara gama, né, por isso. Então, ela capta essa energia e ela transforma essa emissão em imagens na câmara gama. E ela mostra como está a função do órgão em estudo, tá? O médico, ele irá interpretar esses estudos, né, ou cintilografias, e determinar qual é a causa da doença. No caso, o médico nuclear, o radiologista, no caso, o médico nuclear, ele irá, através da medicina nuclear, ele irá identificar qual é essa disfunção através da avaliação desse exame. Bom, todas as técnicas utilizadas nesse exame são indolores, são seguras para formar imagem. Ela é única também por revelar dados sobre a anatomia e disfunção do órgão. Então, ela pode ser utilizada também para identificação de anatomia. Um exemplo é quando você quer descobrir a forma de um órgão, né, através da ingestão de um radiofármaco, você tem a saturação daquele órgão, né, pela sua especificidade metabólica, e aí você tem a delimitação exatamente daquele órgão, até onde ele vai, por exemplo. Bom, vamos lá. Bom, no caso, ele também é importante para identificação, o médico, né, diagnóstico, médico nuclear. Ele pode coletar essas informações que não estariam disponíveis sem fazer uma cirurgia, né, ou fazer um exame muito mais caro. E também avalia funcionalmente através a estrutura e traz uma informação diagnóstica bem precoce das doenças ou das patologias. É bom a gente ter em mente que eu posso avaliar a função de um órgão sem precisar abrir um paciente e tem essas informações diagnósticas com bastante antecedência e de uma forma barata, porque esse exame não é tão caro para se realizar mais. Bom, como se realiza esse exame de medicina nuclear? Você vai ter 3 passos principais, que é a administração de um traçador, então, seja um tempo antes, a pessoa toma esse traçador ou esse radiofármaco, é o Tecnésio 99N, que vocês vão ver mais para frente. Aí ele faz a aquisição da imagem nesse aparelho com a câmara gama e, posteriormente, o médico nuclear vai fazer a análise dessas imagens. Como que é feito isso? A partir da hora que a pessoa toma o radiofármaco, esse material radioativo é absorvido pelo corpo e aí ele começa a emitir um sinal, ou no caso, uma radiação ionizante, radiação gama. Dependendo do tipo do exame a ser realizado, essa aquisição de imagem ela tem que ser vai variar aí entre horas ou dias, tá bom? Emitindo a radiação gama. Bom, a câmara gama é o equipamento que tem um cristal de iodeto de sódio e tálio que interage com a radiação emitida pelo paciente. Então, vocês estão vendo aqui, está escrito aqui, né? Aí ela produz um efeito fotoelétrico. Como é isso? Então, essa radiação é emitida, essa radiação vai para o aparelho da câmara gama, e aí esse sinal ele é muito baixo mesmo. E aí ele vai ter fotoamplificadores muito potentes que vão captar essa energia e vão enviar para esses processadores, né? Que são os sistemas especiais de computador, e aí se converte em imagem. Então a imagem é como se fosse pequenos pontos. Então cada ponto daquele foi uma unidade de energia radiativa que queimou aquele sensor, né? Que sensibilizou aquele sensor e gerou a imagem. Então a gente tem aqui, ó, facilitando nosso entendimento, como é feito isso. Então aqui tem aqueles cristais, né, de iodeto de sódio e tálio, e o colimador. O colimador ele pega somente aquelas
aqueles raios, no caso, aquelas ondas de raio gama, que vem paralelo aos colimadores. Então, ele seleciona muito bem somente aquelas que vêm paralelo às células aquele tecido. Então, ele só pega vou escrever aqui para vocês de uma outra cor aqui. Vou colocar de laranjinha, tamanho pequeno. Então, somente as que vêm assim, retinho, né? Eu tentei desenhar retinho e não consegui, né? É que são captadas pelo aparelho. As que vêm dessa forma, normalmente, ou assim, não são captadas, tá bom? Então, as que são captadas só as que vêm retinho, beleza? Isso ajuda a selecionar, ou no caso, a filtrar a quantidade de ondas radioativas que vem dos radiofármacos nos órgãos e ajuda a delimitar cada um e formar uma imagem, por exemplo, aqui, né? Formar uma imagem pontilhada com maiores detalhes de cada órgão, tá bom? Então, numa certa região está emitindo mais e numa certa região está emitindo menos. Então, você vai ter essa diferença de intensidade do sinal em cada região e não vai estar uma misturando com a outra, através dos colimadores. Né? Bom, e aí ele tem um circuito lógico, perdão. Aí ele tem um circuito lógico que pega esse pulso, leva para para análise, né, de altura de pulso, né, de força de pulso, e aí um circuito portal que forma, no caso esse aqui é um algoritmo computacional, e aí forma uma imagem, tá bom? Essa imagem tem uma localização no eixo X e no eixo Y, que é o mesmo do corpo aqui, ó, tá bom? Por exemplo, a parte de cima e de baixo do pulmão, igual tá fazendo aqui, ou de lado direito e esquerdo do pulmão. Então, os pontinhos são colocados em ordem, para aparecer o desenho do pulmão, tá bom? Bom, a radiação gama, como eu disse para vocês, eu já expliquei isso em sala para vocês, é uma radiação ionizante. A característica dela, ela tem uma frequência de onda muito alta. Então, ela tem, vamos dizer assim, ela é a mais alta, região de mais alta frequência, ou seja, tem um menor comprimento de onda, então um comprimento de onda bem pequenininho, corre um monte de ondinha por segundo. E ela tem uma alta energia, então ela tem energias aí, né, se surge a partir de reações nucleares e tem energia associada com níveis de excitação nuclear, na faixa de 30 kelectronvolts, 30 mil electronvolts. Electronvolts, eu acho que eu expliquei para vocês em aula, é a quantidade de energia de um elétron, tá bom? A carga elétrica de um elétron. Até 3 milhões de electronvolts, tá? Então, é uma energia bem grande pelo tamanho dela, tá bom? E ela tem energia suficiente para que não seja indevidamente absorvido pelo corpo. Esse radiofármaco, tá bom? Ele deve possuir energia suficiente para que não sejam indevidamente absorvidos pelo corpo. Ou seja, ele não pode colocar uma dose muito alta para não ficar sendo absorvido essa radiação pelo corpo. Né? Bom, onde cardíacas, a restrição do fluxo sanguíneo ao cérebro, ou seja, às vezes está tendo na fluoroscopia identificado que está passando sangue, porém não está tendo absorção de oxigênio ou de nutrientes por algum motivo, ou a restrição mesmo do fluxo sanguíneo. Também é utilizado para avaliar a função da tireoide, não sei que é um exame muito comum, a cintilografia da tireoide. Então a pessoa toma lá um iodo. Iodo é uma substância, um radiofármaco que emite radiação e é captada pelo aparelho. Os rins, o fígado, os pulmões também, né? O tratamento para o hipertireoidismo, tireoidismo,
No caso de vocês sabem, o sal de iodo é utilizado para o tratamento da tireoide. E é também utilizado quando a pessoa tem alguma intoxicação por radiação. Por exemplo, ele tem contato com césio, com urânio, alguma coisa assim, mesmo que em pequena quantidade, e a pessoa tem um acúmulo de radiação, principalmente tireoide. Então, ele vai ter que tomar o iodo, né, sal iodado, por exemplo, para que seja regularizada essa intoxicação. Tem que se tomar bastante tempo. E alívio da dor para certos tipos de câncer nos ossos. Tá? Bom, a radiação gama é um tipo de radiação eletromagnética, geralmente por elementos radioativos, processos subatômicos, ou seja, é tão pequenininha que é menor do que um átomo, a ondinha, como a aniquilação de um par de pósitron-elétrons. Não vou ficar explicando isso para vocês, acredito que não vai adiantar muito, porque não vai cair em prova também. Duas coisas importantes para vocês lembrarem. Radiação gama é eletromagnética e é importante para ser utilizado em imagens, tá bom? Diagnósticas. Vai a qualquer profundidade, como eu já disse para vocês sobre a energia eletromagnética. Ela atravessa espessuras, ela atravessa paredes, por exemplo, né? E ela para somente em concreto, coisas bem grossas mesmo, para ela parar. Desse mesmo passa um pouquinho. Bom, isso numa grande quantidade, não no caso do radiofármaco que é utilizado em seres humanos. Bom, vamos lá. Os radiofármacos são conhecidos e têm a função de mostrar uma função fisiológica dos órgãos. Já falei isso antes. A distribuição desse agente no corpo é determinada pela forma como são administrados e pelos processos metabólicos. Ou seja, ela pode ser administrado via corrente sanguínea, né, intravenosa, pode ser administrado via oral, que é muito mais comum, tá? Bom, os mais comuns são o cloreto de tálio, que é utilizado muito no músculo cardíaco, o iodeto de sódio, que eu falei para vocês já, que é utilizado na tireoide, e no osso é utilizado o MDP, é o tecnécio 99M. Bom, todos, exceto testes in vitro, requerem a administração de elementos radiofármacos para o paciente, para que se possa utilizar a medicina nuclear. Todos os exames necessitam da administração de radiofármaco. Senão não tem sentido. Não tem como a câmara gama captar qualquer coisa se não tiver emissão de raio gama. Bom, aqui tem alguns radiofármacos utilizados. Já falei alguns para vocês, importantes. Aqui falando especificamente do Tecnes 99. Quanto tempo eu tenho? Já está na hora. Bom, não emite radiação beta e tem meia-vida de apenas 6 horas. Ou seja, durante 6 horas é quando ele chega na metade da emissão de radiação gama. Depois disso, decrescente. É decrescente, não é mais funcional para a câmara gama. Bom, só um momento. Tô achando meus óculos. Já tá ficando cansativo. Então, vou colocar o óculos. Tá melhor agora. Como eu estava dizendo anteriormente, não emite radiação beta, né? Tem a meia-vida de apenas 6 horas. E se você quiser também, você pode utilizar uma substância radioativa com energia mais elevada, como o iodeto 131 e o 123, que contribuem para a qualidade da imagem. Bom, aí eu indico para vocês a visualização de casos, né, de casos e de imagens lá dentro do site da radiopedia.org. Lá tem bastante exames de medicina nuclear muito bons, com descrição do caso, etc. O site está em inglês, mas é fácil estar traduzindo,
tá bom? E aí a gente continua agora. Aí teve um bom resumo, né, da aula de medicina nuclear. E a gente entra agora na ah, densitometria óssea. Só um momento aqui. Bom, continuando aqui então. Agora vamos falar sobre densitometria óssea. Tá finalizando, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo. Eu tenho certeza que a minha voz já cansou, porque eu sempre tô falando nessa mesma entonação. E isso cansa até a mim, já tá me dando sono também. Tá bom? Então, vão tomar água, comer uma bolachinha, comer alguma coisa para dar uma animada. Bom, a densitometria óssea, como eu estava dizendo para vocês, esse tema dessa parte da aula, ela tem a função de analisar a densidade mineral óssea e pela quantidade de mineral que existe ou seja, avalia a quantidade de mineral que tem no osso, a densidade dele. Pessoal, é muito importante vocês entenderem isso, porque tem um exame, tem uma máquina que chama DEXA, Dual Energy X-Ray Absorptiometry, desculpa o meu inglês. Tem inclusive aqui em Araçatuba, na Unesp, né? Tem também nessas empresas de diagnóstico por imagem, e que fazem os exames para identificação da osteoporose e osteopenia, tá bom? É um método não invasivo, porque utiliza raio-x também, é bem preciso, ou seja, ele é padrão ouro de diagnóstico de densidade óssea. Ele é o melhor preditor isolado do risco de fratura. Então, dependendo aí do nível de densidade mineral óssea daquele osso, ele está mais ou não propenso à ocorrência de uma fratura. Tá bom? Aqui tem uma informação que aqui no slide, na apresentação. Bom, pessoal, então o desempenho ósseo em predizer a fratura é tão bom quanto a pressão arterial para predizer um AVC, ou melhor ainda do que o colesterol para predizer ou para estimar uma doença coronariana, ou seja, a baixa da densidade mineral óssea está para a fratura, assim como o aumento da pressão arterial está para o AVC, tá bom? Para vocês entenderem de uma forma lógica. Bom, a densidade mineral óssea ela é calculada em gramas por centímetro quadrado, ou seja, cada centímetro quadrado tem uma quantidade, um peso, né, uma massa. E aí, no caso, é comparado depois com duas populações de referência, que apresentem duas pontuações. Essas pontuações vão de 1 a 3. Bom, o que significa isso? A densidade mineral óssea que a pessoa apresentar é comparada com duas pessoas da mesma, ou duas populações de referência, né, que apresentem aí duas pontuações de 1 a 3. E o T-score, né, é uma comparação por desvio padrão. No caso, para a população jovem. No caso, aí a diferença também é dada pelo sexo e pela etnia, né, comparado aí. Não diferenciado, comparado através pelo sexo e pela etnia. É também utilizado para mulheres pós-menopausa e homens acima de 50 anos. Bom, quando a densidade mineral óssea está acima, igual ou acima de -1, está normal. Quando está menor que -1 e até, né, 2 até maior que -2,5, já é osteopenia. Se tiver menor ou igual que menos 2,5, caso vai ter osteoporose.
e menor ou igual que menos 2,5 a mais, tem maior risco de ocorrência por fratura, né? E já é uma osteoporose grave. Ou seja, vamos colocar isso em palavras mais fáceis. Então, até menos 1, normal. De menos 1 a menos 2,5, osteopenia. E menos 2,5 em diante de osteoporose para osteoporose grave. Beleza? Bom, e tem o Z-score, que é a comparação por... deixa eu só ver aqui. Por densidade, né? A uma população de idade, sexo, etnia, que é usado para as mulheres na pré-menopausa, homens menores de 50 anos e crianças em vez do T-score, tá bom? Ou seja, o Z-score compara essa densidade por idade, sexo, etnia para as pessoas que não estão na menopausa, não são mais de 50 anos e crianças, tá bom? T-score é utilizado naqueles grupos de risco para fratura ou para osteoporose. No caso, isso aí é menor que 2. Então, tem que ser, que é o utilizado. É abaixo do intervalo esperado. Então, se tiver menor que menos 2, está abaixo do intervalo esperado. Ou seja, tem uma baixa densidade óssea para a idade. E é uma causa que deve ser procurada. Pode ter alguma disfunção tireoidiana, hipófise, etc. Tá bom? Uma disfunção hormonal que pode estar causando essa diminuição da densidade mineral óssea nas pessoas que não são de risco para osteoporose. No caso da imagem das mulheres em pré-menopausa, homens abaixo de 50 anos, crianças que têm menor que menos 2. Beleza? Bom, e aqui a gente tem um vídeo. Opa, peraí. Aqui a gente tem um vídeo de como é realizado isso. Só um pouquinho. Não sei porque tá pausando, mas eu vou passando aqui rapidamente para vocês um pouquinho como é feito. Tá vendo? Ele vai fazendo faixas, sim, nas pessoas. Então, ele vai fazendo uma sequência de imagens de faixas de raio-x e ele, através de cada feixe de raio-x, ele analisa a densidade ponto a ponto. E aí ele vai fazendo como se fosse um desenho, uma impressão mais forte ou mais fraca, onde é mais denso ou menos denso. Tá? Aí eu vou mostrando aqui para vocês. Não sei porque tá parando. This being scanned and to calculate VM the information. É assim mesmo a tela. Então tem a imagem de raio-x de um lado e a imagem de raio-x, vou colocar aqui o desenho. Então a imagem de raio-x de um lado e aqui tem um gráfico da densidade em que ele está se localizando, né? Aqui tem idade e a densidade e o pontinho onde se localiza. E aqui os dados numéricos da densidade mineral óssea, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, é de um colo do fêmur ou do trocânter, perdão, do colo do fêmur, ou do trocânter ou do colo do fêmur. Aí sai a imagem. Eu vou levar para vocês, próxima vez que a gente estiver junto, eu vou levar para vocês uma imagem de densitometria óssea, para vocês visualizarem. Bom, como funciona? Lembra que eu expliquei para vocês sobre a atenuação do feixe raio-x de acordo com a densidade do tecido? Então, quanto mais denso o tecido, mais branco fica lá o raio-x. E quanto menos denso o raio-x, ou
estrutura anatômica, por exemplo, os pulmões, mais queima o filme, mais escuro fica. É a mesma coisa. No feixe, ele vai atravessar o indivíduo no sentido póstero anterior, e esse feixe é captado por um detector. No caso da densitometria óssea, é utilizada a coluna lombar, o colo do fêmur e o antebraço. O antebraço aqui na parte distal. E aí os valores são calculados para as vértebras lombares, do fêmur preferencialmente. E se um desses locais não for adequado, por algum artefato, alguma diminuição de mobilidade, etc., aí, ou se houver história de hiperparatireoidismo, aí é utilizado o antebraço. Bom, para que é indicado também? Mulheres pré-menopausa, na menopausa ou pós-menopausa, em regime de reposição de hormônios, ou seja, se ela estiver fazendo a reposição hormonal, tem que fazer com frequência o exame de densitometria óssea para acompanhar a densidade óssea e o risco de fratura. Também é indicado para uso para indivíduos que estejam em uso de hormônio tiroidiano. Em crianças, só há necessidade quando há um acompanhamento do desenvolvimento ósseo. No caso de uma criança que tem alguma disfunção do crescimento, etc., ou doença osteometabólica, né, tem alguma disfunção dietética ou de alimentação, tem que estar fazendo acompanhamento pela densitometria óssea. A dose, pode ver que ela é muito pequena, então é 0,005 milisievert, ou extremidade, que é 0,001 milisievert. É muito pequena a dose. Então aqui tem algumas imagens para vocês verem como que é feito. Então ele traça a linha do osso e a região correta de fazer esse exame, tanto no fêmur, né, no colo do fêmur e nas vértebras lombares. Então, aqui tem L1, L2, L3, L4, né? Nessa região aqui. Então avalia aí por ponto a densidade óssea. Aqui são um exemplo de exames. Então, aqui na lombar e a curva que ele tem, a curva, né? Aqui é a idade, então você pode ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o lapisinho. Aqui a gente pode perceber a idade do paciente crescente e as densidades consideradas aqui desse lado, e aí o que é normal para aquela idade. Então vai diminuindo de acordo com a idade, sim, tá? No caso da densidade, se for aqui embaixo, ela sempre está ruim, né? Aqui, ó. Essas densidades, independente da idade, sempre está ruim. Aí no caso aqui, ele pode ir diminuindo o que é considerado normal. Quando está uma maior densidade, vai diminuindo conforme a idade mesmo. E aqui os dados numéricos. Esses dados numéricos, no caso, lembra que eu falei para vocês sobre o T-score e o Z-score? Então, o T-score é utilizado para aquelas pessoas que têm alguma disfunção, no caso é pós-menopausa, pré-menopausa, homens abaixo de 50 anos, né? E aqui o Z-score, que é aqueles que não têm disfunção alguma, também é utilizado para consideração em homens abaixo de 50 anos e mulheres que não estão próximos da menopausa, né? Aqui também, isso aqui é da lombar, isso aqui é do fêmur, né? Pode ver o colo do fêmur. Deixa eu voltar aqui. Colo do fêmur, e aqui é embaixo, é no caso do punho, né? Que é de rádio ulnar distal. Né? Aqui mais algumas medidas, densitometria óssea. Então aí que não dá para enxergar mais ou menos os valores, né? Mas é bem mais ou menos. Também é utilizado uma tomografia computadorizada quantitativa, que é uma densitometria óssea, porém com a utilização de tomografia. É pouco utilizado, não é muito utilizado. Porque a densitometria óssea é muito mais barata, que utiliza muito menos raio-x, e é muito fácil, né, se obter. Também tem padrão ouro também. É uma técnica de medição de densidade mineral óssea
no qual o tomógrafo é calibrado usando fantomas sólidos, né? No caso, ele utiliza hidroxiapatita de cálcio, que ela simula um osso. Então, ele tem uma base ali, uma medida que é chamada de, que calibra no caso, uma densidade considerada normal. E aí, abaixo ou acima daquilo é considerado patológico para a idade, etc. Então, feito de hidroxiapatita de cálcio, que é o mesmo minério ósseo, e o tomógrafo vai ser calibrado por esses fantomas, chamado de fantomas. E aí ele coloca sobre o paciente e aí é feita a avaliação, é feita a tomografia e aí é comparado com esse fantoma. A densidade mineral óssea é comparada com esse fantoma. Uma técnica pode ser utilizada aí, a medição da densitometria óssea, periférica e central, sendo a coluna lombar, quadril, locais preferidos. Bom, aqui a gente já finaliza essa aula, só que não acabou, na verdade. Então, a partir de agora, eu já vou passar para vocês uma sequência. Eu já passei uma sequência de exercícios, de atividade de fixação para vocês. Vocês vão, a partir dessa aula, vocês vão revisar. Então, eu vou liberar o link para vocês, para revisar aquelas respostas, tá bom? E logo eu envio para vocês outra atividade de fixação. Então, os próximos temas que vocês verão será... Só um momento. Próximo tema que vocês vão ver. Então, será a ressonância magnética. Ressonância magnética. E a gente começa... Deixa eu ver só se é só a ressonância magnética. Sim, a ressonância magnética. E aí a gente começa a fazer as correlações anatômicas a partir de exames. Então, será do ombro, da cervical, cabeça, cervical, ombro, membros superiores, coluna torácica, lombar, quadril, joelho, tornozelo e pé. Então, a gente vai fazer uma sequência de exames, avaliar uma sequência de exames da mesma estrutura, depois uma sequência de exames de outra estrutura, assim por diante, tá bom? Nas próximas aulas. Mas primeiro a gente vai passar pela ressonância magnética na próxima aula, beleza? Espero que vocês assistam com paciência. Pode pausar, anotar, perguntar à vontade, beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo, não tenham dormido. Espero que esse exílio, esse isolamento acabe logo. Mas eu espero continuar com vocês aí também colocando vídeo aulas para vocês, exercícios, de forma que vocês aproveitem mais as aulas, tá bom? Então, na próxima aula será de ressonância magnética. São 2 partes de ressonância magnética, porque é um tema complexo. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha uma boa noite, um bom dia, boa tarde, né? E a fisioterapia do Unisalesiano agradece o seu empenho, sua dedicação, porque é puxado, né? Essa matéria não é fácil. Qualquer dúvida, então, e vai ter dúvidas, vão ter muitas dúvidas, vocês entram em contato pelo Classroom ou pelo representante de sala. Muito obrigado e até a próxima.